A própria explicação não temos. Temos um apanhado de possibilidades que juntas vão formar aí o comportamento das pessoas, o comportamento sexual e reprodutivo, principalmente das famílias, das mulheres. Mas, de fato, a gente tem visto uma queda da taxa, e eu vou falar taxa de fecundidade, que quando eu estou falando de taxa de fecundidade, eu já estou fazendo uma proporção de filhos por mulheres de uma população. E essa taxa é uma medida central para a gente acompanhar o que está acontecendo com a fecundidade de um país. E a fecundidade caiu enormemente, inclusive no Brasil, quando a gente achou que os estados brasileiros que já tinham acomodado uma fecundidade baixa, que são São Paulo, Rio Grande do Sul, que começaram uma transição demográfica e da fecundidade lá atrás, a gente achou que eles tivessem já estabilizado, eles voltam, as taxas desses estados voltam a cair, e a gente vê que ainda tem muito espaço para cair no Nordeste, no Norte, no próprio Centro-Oeste. Então, a gente espera que, mesmo no Brasil, essas taxas caiam ainda um pouco mais. Acho que há muitos fatores no estudo interessantes e, sem dúvida nenhuma, o que mais causa a nossa atenção especial é a questão do 4G, dos smartphones e, por óbvio, estamos falando aqui do tempo dedicado ao digital, né? O tempo dedicado à internet. Especificamente, o estudo fala muito de redes sociais. E traz ali uma compreensão de que as redes sociais, o nosso tempo digital, de alguma forma, tem impactado nas taxas de natalidade. Acho que alguns fatores importantes, por óbvio, quando a gente olha essa primeira camada do estudo, sem dúvida nenhuma, a gente entende que o impacto do digital é muito expressivo. Vamos olhar dados objetivos, né? No Brasil, nós passamos, em média, 8 horas na internet, 3 horas e 37 minutos em redes sociais. Isso, Destas 8? Destas 8, okay. 3 horas e 37 em redes sociais. Esse número só aumenta, isso é uma tendência global, inclusive o nosso tempo de redes sociais ele aumenta. Nós passamos 1/3 do nosso dia na internet, aliás, então, de alguma forma, o outro tempo dedicado a atividades para alguma coisa que nós fazíamos, sem dúvida nenhuma, não está sendo dedicado para essas atividades. O estudo fala, por exemplo, do nosso tempo social, o nosso tempo de relação social ter diminuído, invariavelmente por conta do nosso tempo de redes sociais ter aumentado, a nossa exposição ao digital, ela tem roubado tempos de atividades sociais, mas me parece que a parte interessante de debater em relação ao estudo são os fenômenos culturais relacionados a isso, são os fenômenos em relação ao próprio futuro, e esse é um dos pontos importantes, né? A nossa compreensão de futuro, ter um filho tem a ver com ter uma crença de que a gente vai ter um futuro melhor, e quando a gente olha outras pesquisas a gente percebe esse é um dos fenômenos também relevantes. E, sem dúvida nenhuma, também o impacto, os microimpactos que as redes sociais causam na nossa percepção de mundo e na nossa percepção do que é estabelecer uma relação social, do que é estabelecer uma relação de confiança. Acho que há muitos fatores interessantes para serem discutidos, que eu imagino que a gente vai fazer um pouco hoje, essa é a ideia, que trazem exatamente isso. Vamos continuar na provocação, então, porque não é à toa que isso daí chamou tanta atenção. André, eu vou citar um trechinho do estudo publicado, que serve para provocação a você, a Isabel, ao Renato e, sobretudo, a nossa audiência. Faltam casais. Essa é a primeira conclusão desse estudo. Quais são os números? Os números são da seguinte forma. As taxas de relacionamento entre jovens adultos, homem e mulher, estão caindo no mundo inteiro. Jovens se encontram e se relacionam cada vez menos. Não importa a região. Os números são horríveis nesse sentido, porque todo mundo acha bonito um relacionamento, sobretudo na idade jovem, e os números são horríveis em qualquer região que a gente toma. Ásia, América Latina, África e Oriente Médio, África subsaariana, inclusive, que é o lugar que todo mundo dizia, lá é pobre, criança é uma questão de sobrevivência. Sul da Ásia, leste da Ásia eu falei, e o mundo ocidental de qualquer maneira. O pessoal transa menos por causa de telefone? O pessoal transa menos porque está todo mundo viciado em pornografia. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente encontra hoje, né, no laboratório, que a gente vê de realidade, é que existe um aumento exponencial de pornografia liberada na internet desde os 12 anos de idade. Então, quando você tem um ser humano que já vem se formando com um ideal de sexualidade, de sexo,
que vem de coisas que não são reais, porque o sexo que eles veem na pornografia não é real, e ele não consegue fazer essa ponte para a realidade. Então, a gente está falando o tempo inteiro de performance, então ela tem que performar, ele tem que performar, ele tem que ter um corpo maravilhoso, ela tem que ter um corpo maravilhoso, e aí você vem formando indivíduos em cima de matrizes que não são da realidade, não são do ser humano, são do filme, são de algo que é fora, vem da fantasia. Usar a fantasia para dar um passo e chegar na realidade, isso é interessante. Acho que cada um tem direito a fantasiar com o que quiser. Agora, você ficar só na fantasia vai prejudicar, óbvio, as relações interpessoais, que é o que a gente vê diretamente ligado aí a essas questões. Então, o smartphone, ele não põe só o 3 ou 4G na sua mão. Ele põe o acesso à pornografia, aos jogos de azar. Ele põe um mundo à sua mão em qualquer momento do seu dia. Então, ele está na sua mão na sua insônia, ele está na sua mão na hora de comer, ele está na sua mão na hora de ir no banheiro, ele está na sua mão... Aquele mundo todo, extremamente sedutor, está na sua mão o tempo todo, 24 horas por dia.